Palavra, água da vida. A importância da comunhão familiar. Lendo o capítulo 4, versículos 5 e 6 do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, vemos que Deus promete enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da grande tribulação, em que os elementos ardendo se desfarão, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 12. A pergunta que muito se faz é: quem é Elias nesse contexto? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que refere-se a um acontecimento do Novo Testamento, João Batista, que tinha o mesmo espírito e virtude de Elias. Afinal, o evangelista Lucas escreve no capítulo 1, versículo 17, ao narrar um encontro entre Zacarias e um anjo, no qual esse lhe disse que Deus daria um filho a Isabel, sua esposa, que era estéril, e ele teria o mesmo espírito e virtude de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, é exatamente aquilo que está escrito no versículos 5 e 6 do capítulo 4 de Malaquias. Alguns ainda creem que Elias virá outra vez, assim aparecerá no período da grande tribulação, para atuar como uma das testemunhas mencionadas no Apocalipse. Fato é que Deus quer que haja essa conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu lhe pergunto, é o que você consegue enxergar hoje? Parece que os filhos estão cada vez mais convertidos aos seus pais e mais obedientes, ou é o contrário? Parece que cada vez mais há mais rebeldia, desobediência e desamor de um para com o outro. A família que Deus criou para viver em harmonia está totalmente fora de sintonia entre si e com a vontade de Deus. A responsabilidade, segundo a palavra no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, é dos pais, que devem orar pelos seus filhos, advertindo-os e corrigindo-os, criando-os no temor do Senhor. Como disse o sábio Salomão em Provérbios 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A questão de hoje é que muitos pais reclamam porque seu filho desvia-se do caminho, ainda que tenha sido ensinado de modo diferente. Isso ocorre normalmente por dois motivos. Ou não tem cuidado com as companhias do filho, permitindo que ele seja influenciado e ensinado no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores, como nos diz o salmista no Salmo 1, versículo 1, ou porque os próprios pais não dão testemunho daquilo que ensinam aos filhos. Assim, esse tipo de obediência cega pode convencer uma criança, mas quando o filho vai tendo maturidade e compreende, ele vê que tudo aquilo que lhe foi ensinado não é praticado, e isso o desmotiva a seguir naquele caminho sozinho. Até que ele entenda que o maior exemplo que deve ser seguido não é o de seus pais ou de seus líderes, mas o exemplo de Cristo. Como está escrito no profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Ainda que uma mãe esqueça do filho que gerou, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Esse desamor mútuo tem gerado problemas familiares, porque grande parte dos filhos de hoje não respeitam mais a autoridade paterna ou materna, e dessa forma perdem a referência, o respeito e o temor para com Deus, pois o temor a Deus nada mais é do que um reflexo do temor e do respeito aos pais. Se você consegue respeitar os seus pais e obedecê-los, conseguirá compreender e aceitar a autoridade de Deus sobre a sua vida.
E está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a melhor forma de entender o que é temer ao Senhor e respeitá-lo é entender como é temer e respeitar aos seus pais. E não se esqueça, honrar pai e mãe é o único mandamento com promessa na Bíblia Sagrada. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 12, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Contudo, junto ao dever dos filhos, há o dever dos pais também. Segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 6, versículo 4, o de não provocar a ira dos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. O Senhor Jesus espera encontrar uma família cada vez mais unida, seja você pai, seja você filho, pois esse é o propósito dessa instituição criada por Deus, para sua glória e para seu louvor. A vida em família glorifica a Deus. Sou Bruno Calixto e essa foi a reflexão do dia.